importantíssimo. Foi Joaquim Neves dos Santos. Este edifício junto ao qual se encontra foi construído no local onde ficava a sua oficina. Como é que se chama? Mecatex. Uma oficina de máquinas têxteis. Joaquim Neves dos Santos é um homem completamente apaixonado pela sua terra, Guifões, por todo o conceito de Matosinhos, e pequeno industrial, vai aplicar uma boa parte do dinheiro que vai na sua empresa numa outra, nessa história da sua terra. Estamos numa época em que a legislação não era muito rigorosa, por isso permitia, enfim, qualquer pessoa fizesse uns buracos na terra e descobrisse coisas antigas. O que está na origem de graves atentados que houve ao património durante o século XX. Mas, em alguns casos, felizmente Joaquim Neves Santos é um dos exemplos, houve algumas pessoas que, sem o canudo universitário, faziam essas intervenções com todo o rigor, com toda a preocupação, não para encontrar as peças antigas e guardá-las para si, mas para as divulgar, as estudar, publicar, dar a conhecer. Joaquim Neves dos Santos foi, como já estou a dizer, um arqueólogo amador no sentido em que na altura, amador no duplo sentido, amador de amar e amador no sentido em que não tinha formação académica, mas pela sua paixão teve cuidado de se informar, de se autoformar, e está de facto na origem daqueles que são os estudos mais desenvolvidos realizados no Castro de Guifões que nós iremos visitar, até muito recentemente até a Câmara Municipal ter iniciado também as suas intervenções. Joaquim Neves Santos publica imensos artigos e estudos, livros e edições de autor. Ele paga a edição dos livros. Os trabalhos arqueológicos que ele desenvolve no Castro de Guifões são pagos por ele. Ele pega em alguns dos seus funcionários aqui da empresa e os leva para o monte para experimentar. E tem estudos de alguns jovens arqueólogos, hoje já professores aposentados e jubilados da faculdade, alguns jovens arqueólogos na altura reconhecem de grande valor. Os arqueólogos, professores nessa época, vão rejeitar completamente os estudos daquele amador. Muitos anos depois, muitas das suas conclusões, muito daquilo que ele revela, muitas das suas teorias têm a ser comprovadas depois pelos outros jovens arqueólogos que já tinham contactado com ele, a quem ele abria aqui as suas instalações para virem conhecer os seus estudos. Joaquim Neves Santos é de facto um homem enfim, muito para a frente do seu tempo e alguém que curiosamente vai ser extremamente penalizado pela falta de sensibilidade que na altura existe. Estamos a falar dos finais dos anos 60 e início dos anos 70. Apesar de, nós vamos ver, o Monte Castelo ter sido classificado de modo de interesse público nos anos 60, no início dos anos 70, a Câmara vai acabar por autorizar que a parte superior do monte seja completamente arrasada. O local onde Joaquim Neves Santos tinha dado as escavações, onde tinha retirado uma boa parte do espólio que tinha estudado, e apesar do monte estar classificado, esse monte vai ser, parte desse monte vai ser arrasado. Isso vai contribuir muito para, enfim, para o apagar de Joaquim Neves dos Santos depois durante os anos seguintes. Aqui, mesmo em frente à sua oficina, fica este largo, que eu não sei qual é o nome atual, não tenho nome. Pronto. Mas que popularmente tem a designação de Largo da Mâmula. E, meus amigos, nós estamos aqui em cima de um dos locais comprovadamente mais antigos em termos de ocupação humana de todo o concelho, eu diria de todos os locais mais antigos aqui da área metropolitana deste sítio. Largo da Mâmula. Mâmula, mais não é de uma tutela, uma alteração de Mamoa. Muitos já saberão o que é que eu estou a referir, para quem não sabe. A ideia, hoje todos estão a falar de antas, dolmens, todos temos aquela ideia de umas pedras ao alto com outra por cima. Hoje, quando vimos uma anta assim, nós estamos a ver uma ruína
do que era o monumento inicial, construído há cerca de 5 mil anos atrás. Porque esses monumentos eram todos cobertos por um monte de terra e de pedras. A única coisa que se via, daquilo que nós hoje vemos, aquelas pedras todas ao alto da pedra em cima, a única coisa que se via era a tampa em cima. Tudo o resto estava debaixo de um monte de pedra e de terra. E estas antas serviam de locais de enterramento coletivos. Não eram para o morto, eram para sucessivos mortos, eram para como os nossos jazios. E sempre que haveria que lá colocar um morto, subiam esse monte de terra e de pedras, deslocavam a tampa e ficava o poço onde depositavam o morto, juntamente com as ofertas. E depois voltavam a colocar a tampa. As pedras não se desfaziam, porque apesar de não terem a tampa durante aqueles minutos, como estavam rodeados pelo monte de terra e de pedras, não se desfaziam. Bom, ainda há muitos desses montes. Para terem uma ideia, estão recenseados cerca de 2.000 antas e dólmenes só a norte do Rio Douro. Se fôssemos falar das beiras do Alentejo, este número subia muito mais. Desses 2.000, cerca de metade ainda possuem o monte. Já muito erosionado, já se vê uma boa parte dos esteios de fora. Mas ainda existem muitos montes. Esses montes, dada a sua forma de mama, em termos populares, o nosso povo chama-lhe as mamoas, ou as mámoas. E este local que nós estamos é o Largo da Mámoa. Regra geral também, comecem a pensar nas antas que conhecem, regra geral, as antas localizam sempre em portelas, em zonas de planalto e locais de passagem dos planaltos. E reparem, aqui estamos exatamente no início de um planalto, e para ali estamos numa portela. Uma portela. O topónimo Mámoa e o Joaquim Neves das Santos achou mesmo em frente à oficina dele. Quando nos anos 60 se abriu aqui umas valas para colocar canalização, o Joaquim Neves Santos durante dias esteve ali sempre a acompanhar a abertura das valas e surgiram aqui vários machados em pedra polida. As mámoas, as mamoas, as antas, são, como vos dizia, construções do Neolítico, há 5 mil anos atrás, do tempo da pedra polida. Portanto, são os primeiros povos que se começam a fixar no território. Até há 5 mil anos atrás, aqui na nossa região, 5 mil anos atrás, os homens eram ainda nómadas, a caça, a recoleção. É só há cerca de 6 mil anos que se começam a fixar no território. São os primeiros habitantes sedentários e constroem estes monumentos com os seus povos. Portanto, nós aqui temos uma dessas provas, um desses lugares, onde pela primeira vez o homem se fixou aqui em frente à antiga oficina do Joaquim Neves dos Santos. Acho que poderia ser uma melhor homenagem do Joaquim Neves dos Santos, porque em frente ao seu local temos uma das origens do povoamento da nossa Esse espólio é guardado ali? Esse espólio encontra-se parte da Câmara Municipal de Matosinhos e outra numa associação de defesa do património que existe em Matosinhos, que é o Fórum da Matosinhense. Mas muito recentemente também parte desse espólio do Fórum foi depositado no Câmara para a Câmara de Comissão de Exposição do Rio da Memória, que eu penso que depois o Sr. Vereador está em condições de dizer que vamos invitar a ser lançado muito proximamente um livro sobre essa exposição. É isso, não é, Sr. Vereador? É isso, não é? Sim. Dezembro? Não, já tem data marcada.